Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a necessidade de falar o tempo todo. Você é uma pessoa que fala demais? Conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa talvez? Eu já fui assim. Eu tenho essa característica de ter uma facilidade em me comunicar. Pode ser uma qualidade, pode nos ajudar bastante, mas também pode nos atrapalhar. Tanto o falar demais como o não falar pode acabar nos atrapalhando dependendo do local que a gente está e o que a gente deseja naquele momento. Então, tudo na vida é importante você ter um equilíbrio. Quando a gente fala o tempo todo, a gente não permite que as outras pessoas falem também. A gente acaba não vendo coisas por estar focado só no que vai falar. E podemos nos tornar chatos também. As outras pessoas querem falar também, então alcançar esse equilíbrio entre o falar e o ouvir pode ser muito importante. Eu, por exemplo, já passei por várias situações onde o falar muito e na hora errada me prejudicou bastante. Quando a gente tem essa necessidade de falar o tempo todo, podemos cometer o erro de falar sem pensar e acabar virando assunto na boca das outras pessoas. Então você acaba falando demais da tua vida para pessoas que talvez não seja interessante você estar compartilhando. E essas pessoas que não são as certas para quem você está falando, elas vão pegar o teu assunto e vão levar para outras pessoas. Então você acaba virando assunto na boca dos outros e acredito que não é isso que você queira, né? E isso já aconteceu comigo várias vezes. E como que eu fiz como que foi para mim mudar essa questão? Eu trabalho em um local onde é exigido bastante a nossa atenção e nós somos cobrados para que não haja conversa, porque no momento em que você conversa, você distrai e perde a atenção que é necessário para o trabalho que eu executo. Então houve um momento em que as líderes começaram a cobrar mais isso de nós. Sempre, desde o início que eu trabalho nesse local, sempre foi exigido a atenção, mas houve um período em que elas começaram a exigir mais. E aí eu percebi que isso também não estava me ajudando na questão pessoal também, e eu resolvi dar atenção para isso e realmente mudar isso na minha vida para mim. Quando eu percebi que elas estavam cobrando mais de nós, da turma em si, a atenção no trabalho, eu parei para analisar o porquê que eu estou nesse local, qual o motivo de eu estar ali. E para mim é um trabalho importante, porque é dali que vem o meu sustento e é dali que eu conquisto as coisas que eu quero na minha vida. Então eu tomei a decisão de cuidar essa questão para que eu possa estar desempenhando bem o meu trabalho. E também eu havia já percebido na minha vida mesmo isso atrapalhar. Então foi o ponto que eu tomei a decisão de dar atenção a essa questão que vinha me atrapalhando tanto no profissional como no pessoal, e resolvi que ia cuidar para falar menos, ouvir mais, falar menos, estar mais atenta ao que eu estou fazendo naquele momento, né? E quando a gente decide fazer uma mudança e as pessoas percebem que você está diferente, isso assusta as pessoas. Então elas vão estranhar, vão achar que você está diferente. Mas aí eu procurei explicar que não era nada com as pessoas em si, mas era uma decisão minha, estávamos sendo cobrados por isso. Então eu decidi fazer realmente o que estava sendo cobrado e também para mim. E foi uma experiência muito boa. No início foi complicado. Além das pessoas acharem estranho, para mim também foi estranho, porque eu era acostumada a estar conversando com as pessoas do trabalho, compartilhando coisas da minha vida, né? Então no início foi difícil, mas aos poucos, como foi passando os dias, eu fui percebendo como isso me ajudou também, porque eu comecei a ter mais atenção no que eu estou fazendo, ver mais coisas que acontecem comigo ao redor, tanto no trabalho como em casa, ouvir as pessoas, pensar também antes de falar, pensar no que eu estou ouvindo, pensar em como vai ser a minha resposta. Então, no decorrer desses dias que eu tomei essa decisão, eu fui me agradando, eu fui gostando disso para mim.
Hoje em dia tá bem mais fácil essa questão. As pessoas já se acostumaram, né? Foi ali o que? Uma questão de um mês até as pessoas chegavam perto e, né, reclamavam. Algumas, não todas, algumas não falaram nada, né? Mas basicamente um mês ali que eu tomei essa decisão e eu pude perceber que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu gosto dessa habilidade que eu tenho de me comunicar, de não ter dificuldade em conversar com as pessoas, mas muitas vezes eu me prejudiquei por isso. Então, tomando essa decisão de cuidar o meu falar e o meu ouvir, hoje em dia eu posso decidir se eu vou falar ou não. Eu não preciso responder na mesma hora em que me perguntam, eu não preciso dar minha opinião em tudo, porque eu consigo pensar antes de falar, eu consigo raciocinar, eu consigo ver o que as pessoas estão falando, o que elas estão fazendo. Então, me ajudou bastante. Foi algo assim que, se no início foi difícil, eu achei que era ruim essa cobrança, hoje eu tenho a agradecer isso que aconteceu. E tudo que acontece na vida da gente é sempre por um aprendizado, né? Então eu vejo que eu precisava aprender isso. Porque como eu disse, eu gosto dessa minha habilidade em ter facilidade de me comunicar. Mas é muito melhor eu ter o controle de quando é a hora certa de falar. O momento, a pessoa certa com quem dividir o meu pensamento ou a minha opinião, a minha opinião. Com essa decisão de cuidar mais o meu falar, eu pude perceber mais o que as pessoas falam também. E eu vi muitas pessoas falando como eu falava, compartilhando da vida delas assuntos que eu também compartilhava. Eu vi quanto isso às vezes não ajuda, às vezes não é bom. Aí olhando essas pessoas fazer isso, eu penso, nossa, eu também fazia assim, né? Então, tipo, quando você tá falando assim, quando você fala o tempo todo, que você não dá tempo de pensar, você acaba falando coisas que não deve. Você compartilha muito coisas com pessoas que não deve compartilhar. E como eu disse antes, acaba virando assunto na boca dos outros. E não é isso que a gente deseja. Outra coisa que eu gostei também nessa experiência de cuidar o meu falar e o meu ouvir, foi que eu consigo estar mais comigo. No momento em que você fica conversando com as pessoas, você está falando, compartilhando, elas falam as histórias delas, você fala as suas, você não tem momentos em que você fica com você mesmo. E no meu trabalho me permite muito isso, eu estar comigo. Então, além de eu ser cobrada para não conversar, para ter mais atenção, no momento em que eu decido fazer isso realmente, eu tenho a oportunidade de estar mais comigo, com os meus pensamentos, me entender mais. E é muito bom isso, muito bom. Com isso eu consigo agir melhor e tenho muito mais calma no meu dia a dia, com as minhas decisões, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos. Foi uma experiência muito boa para mim. Agora eu quero convidar vocês a deixar aqui nos comentários como é essa questão para você. Você é uma pessoa que fala demais? Talvez você não tenha pensado nisso e com esse vídeo aqui te ajude a pensar. Compartilha também com alguém que você acredita que vai se beneficiar desse assunto. Quem sabe alguém que fala muito e ainda não percebeu o quanto isso tem atrapalhado na sua vida. E curte o vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E até um próximo vídeo.